Tarde. Então, Boa tarde. boa tarde. A gente vai começar o nosso evento. Agora a nossa mesa redonda, né? Eu e o Juan, a gente vai ser os moderadores aqui da mesa redonda. E, Juan, você quer se apresentar? Apresento sim. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Atualmente, curso Engenharia Elétrica, sou secretário do capítulo PE e Cimatec e também venho participando da secretaria do ramo do I3E Cimatec. Pronto. Então, eu sou a Fernanda, sou estudante de engenharia de produção lá no Cimatec também. E estou aqui no PES desde o ano passado, né? Desde o 2020.1, que eu sou voluntária. Sim. Agora a gente vai dar início ao nosso bloco de perguntas, né? Esse bloco ele vai ter duração de média de 40 minutos e essas perguntas poderão ser respondidas por todos. Quem quiser mandar... Oi. Consegue me ouvir? Deixar a oportunidade para também os outros palestrantes também se apresentar, só para a gente poder conhecer eles um pouco. Pode ser? Ah, sim, pronto. Quer se apresentar? Pode começar, então. Estão conseguindo ouvir direitinho? Sim, tô tranquilo. Então, pessoal, meu nome é Lucas Alexandrino, sou estudante aí do Senai-Sic. Comecei no I3E em 2017, atuei como vice-presidente e fundei o capítulo PES Cimatec no mesmo ano. E atualmente estou no 9º semestre e estagiando na empresa de geração centralizada Ser Energia. Vou passar minha palavra para outros participantes. Boa tarde, pessoal. Peraí, deixa eu ver. Estão me vendo? Sim. Pronto, beleza. Boa tarde, me chamo Flávio. Atualmente eu sou estudante de engenharia elétrica lá no Cimatec, estou mais ou menos aí no 8º semestre do curso. Eu trabalho há 2 anos e meio na Enersol Brasil, empresa que faz projetos e também instalação de sistemas fotovoltaicos de micro e mini geração distribuída, certo? E, no caso, no Cimatec, eu já entrei no I3E Cimatec em 2017, fui presidente do RAI Cimatec em 2019, e fui presidente do ramo também, do ramo do I3E Cimatec em 2019 também. Né? Depois fui tesoureiro tanto do RAI Cimatec, do capítulo de robótica e automação, quanto tesoureiro também do ramo. Basicamente isso. Boa tarde, pessoal. Me escutam? Sim, sim. Então, acho que é o momento aqui de me apresentar, né? Eu fui convidado do Lucas, que, como ele já se apresentou, participa aí desse programa de vocês, e eu trabalho junto com ele também na empresa C Energia. Então, me apresentando, eu sou engenheiro eletricista, já com 9 anos de experiência no mercado, sendo que 8 deles, basicamente, trabalhando com energias renováveis, geração de energias renováveis centralizadas. Trabalhei durante 7 anos na empresa Sovitec, né, uma empresa alemã com matriz aqui no Brasil, que desenvolve projetos de energias eólicas e energias fotovoltaicas. Passei desde a parte da engenharia elétrica mesmo, departamento de engenharia elétrica, até a ser gerente de projeto e lidar e cuidar de todos os setores e todas as disciplinas que compõem o desenvolvimento de um projeto fotovoltaico quanto um projeto eólico. Cerca de mais ou menos 1 ano e meio,
há 2 anos atrás, eu ingressei na CE Energia, onde eu estou até o momento, e somando as duas empresas aí, né, trabalhando ambas são exatamente do mesmo ramo, já ultrapassei aí mais ou menos 1 giga de projetos desenvolvidos que já estão em construção ou, ou estão já em operando. Oi, pessoal, tudo bem? Consegue ouvir? Conseguimos sim. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Valverde. Estou novamente aqui com o PES em mais um ano. Tá? Agradeço aí o convite de vocês, né, toda a intermediação que eu fiz também para o professor Guilherme. Não vou falar que nem o Vitor, minha experiência não, porque se o Vitor já falou tanto, se eu começar a contar aqui, vai demorar, já que o Vitor foi, inclusive, meu aluno, então vai demorar um pouquinho. Mas eu tenho bastante experiência aí na área de energia solar, na área de energia eólica, são mais de 15 anos trabalhando com esses temas, né, e espero contribuir aí com vocês hoje. Certo, licença interromper. Se possível, para todos os palestrantes manterem a câmera aberta, assim como os mediadores também. Obrigado. Então, podemos começar? Agora esse bloco ele vai ter 40 minutos. E quem quiser, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, que a gente manda para os palestrantes. Então, a primeira pergunta vai ser: o que te motivou a escolher a área de geração de energia eólica como área de atuação e pesquisa? E como foi sua primeira experiência? Flávio, quer começar respondendo? Pode ser. No meu caso, seria de energia solar, né? Então, minha primeira experiência foi aqui na própria Enersol Brasil, certo? Eu comecei a estagiar no setor de projetos no finalzinho de 2018, né? Eu estava mais ou menos no 4º semestre aí do curso, e comecei a estagiar bem cedo. Antes eu não me interessava tanto na área de renováveis, certo? Eu tinha um certo conhecimento porque um primo meu já tinha trabalhado com energia eólica e também com energia solar, né? Hoje em dia ele está na Petrobras, atuando um pouco mais na área de manutenção, mas ele que me introduziu essa área de energias renováveis. Eu, na Enersol, nesses últimos 2 anos e meio aí, no caso, nos primeiros 2 anos eu estava como estagiário, depois eu fui contratado como técnico, né? E estou atuando aí no setor de projetos e também no setor de pós-venda, na parte de assistência técnica. Então, assim, o que mais me motivou foi ver esse boom que teve de 2018 para cá, né? Foram muitos projetos, desde que eu entrei na Enersol, foram mais de 500 usinas conectadas à rede. Então, assim, a empresa entre 2018 e 2019 cresceu 300%, o mercado também, se vocês vêm acompanhando aí as notícias, o mercado de energia solar está aumentando bastante também, né? Não só a parte de geração distribuída, mas geração centralizada também. Então, todos esses fatores aí contribuíram para motivar, né, a continuar nesse ramo. O Lucas aí, pode falar. Bom, passar aí, falar aqui agora bom, primeiramente, na verdade, o contato que eu tive foi, assim, bem inesperado, né? Antes eu era aluno de engenharia de controle e automação, no próprio Sinai Cimatec, e foi a partir do momento que eu tive essa experiência com o próprio I3E, que eu tive esses contatos com diversos projetos, inclusive tive a oportunidade de desenvolver com o colega Flávio aí, né, um projeto de desenvolvimento de sistema para bombeamento de água por energia solar, e foi nesse projeto que eu comecei a aprender mais sobre o assunto, sobre a área de energias renováveis,
E isso me motivou mais ainda a querer aplicar essa tecnologia em outras áreas que eu pudesse impactar pessoas que não tinham acesso à energia elétrica. E a partir daí eu comecei a correr atrás, tentar entender mais como é que funciona o sistema, e hoje eu estou aí estagiando na área de geração centralizada, que é uma área que eu não tinha muito conhecimento, mas é uma área que a cada dia a gente vai galgando em novos desafios. Vitor, gostaria de falar? Então, eu peguei não tão o início, assim, mas início, eu digo, área pré-histórica, assim, acho que o Rafael realmente foi bem no começo, eu já fui um pouquinho depois, mas assim que eu me formei, né, eu pensava apenas em trabalhar, não tinha muita escolha, assim, mas sem dúvida, o que mais me atraía, o que chamava atenção, era o setor de energia, tanto da geração, transmissão e distribuição. Não se sentia tão atraído por indústria e outros tipos, e outras áreas que muitos engenheiros eletricistas acabam trabalhando. E, assim, por uma questão mesmo de um pouco de sorte e competência, aí vai misturando as coisas, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo e entrar na empresa do ramo, e aí, desde então, eu passei a perceber que, de fato, eu estava no caminho certo, meu sentimento anterior de trabalhar no ramo de energia, de geração, transmissão e distribuição, ficou bem consolidado, principalmente, assim, nessa questão da geração, né, das três áreas, assim, ficou muito claro que a geração é bem o que eu gosto de fazer, e o fato de ser renovável foi um plus, porque é o início, né, então é uma indústria nova, estou tendo a oportunidade de começar, de participar de algo que, de fato, vai ser o futuro, né? Vai ser o futuro devido a toda essa questão mundial de descarbonização e etc. Então, isso é bastante motivador e penso que para todos que têm interesse aí de ingressar nesse setor. Rafael? Deixa eu dar uma travada aqui. Bom, meu primeiro contato com a energia renovável foi em março de 2002, então faz um pouquinho de tempo. Em março de 2002, a gente estava na véspera da aprovação da Lei 10.438, que acontece em 26 de abril de 2002, que cria o PROINFA. Então, eu era, assim como a grande maioria de vocês, um estudante de engenharia elétrica, cursando uma disciplina chamada Ciência do Ambiente, e nessa disciplina a gente começou a estudar energia renovável, começou a estudar principalmente eólica e pequenas centrais hidrelétricas, por conta desse marco regulatório que surgiu, tá? E foi exatamente o contato com essa disciplina que me fez desistir completamente da área de eletrônica. Eu odiava eletromagnetismo, não tinha por que eu seguir essa área, né? Acredito que muitos de vocês se façam a mesma pergunta, inclusive, e optei por seguir a carreira na área de eletrotécnica, tá? E esse foi meu primeiro contato. E aí, ainda na faculdade, mas já no finalzinho, em 2004, tive a oportunidade de ir para Fortaleza, e em Fortaleza eu visitei, então, os primeiros parques eólicos que tinham sido implantados lá. Isso ainda pré-Proinfa. Então, a gente está falando dos parques de Caraíba, esqueci o nome do outro agora, daqui a pouco eu lembro, mas que ficam perto lá do Beach Park. Não sei quem já teve a oportunidade, mas são alguns dos parques mais velhos do Brasil, né? E, bom, para todo mundo que entrou nessa área, né, acho que o Vitor já deu um recado bem legal, que é o seguinte: quem entra nesse mercado de geração renovável, ele não consegue sair, é uma coisa impressionante, é uma paixão nova a cada dia. Então, desde 2002, apenas renovando paixões, né, novas tecnologias, novas fontes, novas descobertas, novos sistemas e por aí vai. Certo. Antes de prosseguir com a próxima pergunta, eu vou pedir para vocês que possam responder em ordem alfabética para ser o mais dinâmico possível e que também tentem falar no período de 2 a 2 minutos e pouco para tentar tornar isso o mais dinâmico possível. Tudo bem a todos? Beleza. Tranquilo.
Certo. Para a próxima pergunta, quais são os principais problemas encontrados para a mudança das energias não renováveis para as renováveis e também os pontos positivos e negativos sobre essa mudança? Bem, no caso, começando aí por ordem alfabética, né? Bem, como eu atuo mais, no caso, nesses últimos 2 anos eu tenho atuado mais na parte de geração distribuída, no caso desse impacto, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, né? Quando você está inserindo mais microgeradores, então você está, a depender da localização, você está reduzindo a demanda de energia naquele ponto ali da linha de distribuição. Então você está precisando comprar em determinado, no caso durante o dia, você pode deixar de comprar energia de usinas, talvez termoelétricas, e passar no caso, para uma energia que seria limpa, né? Que no caso você estaria ali colocando, você teria casas, né, com energia solar, por exemplo, como vem acontecendo aqui em Lauro de Freitas e Salvador, né? Na verdade, na Bahia toda, mas principalmente aqui em Salvador e Lauro de Freitas, onde a gente tem alguns condomínios com muitas casas com energia solar. Eu vejo isso como um ponto positivo, né, no caso nessa transição, porque você está deixando de utilizar termoelétricas para poder utilizar uma energia limpa, né? Agora, pontos negativos, assim, com o volume atual, eu diria que não seriam tantos os pontos negativos. Na verdade, não há muitos pontos negativos, porque atualmente, acho que, se não me engano, 0,5% das unidades consumidoras são microgeração no Brasil, então a injeção de energia na rede não é tão alta, não teria tanto impacto negativo assim. Agora, caso ultrapasse aí, eu acho que uns 10 a 15% de injeção na rede, talvez seria algo a avaliar, o impacto negativo no sistema de distribuição. Agora, fora isso, não vejo pontos negativos nesse caso. O Lucas aí pode prosseguir. Bom, como o Fábio falou, né, a gente tem tanto pontos positivos quanto negativos. É importante deixar claro que, como a gente tem essa implementação de novas fontes de energia renováveis, né, a gente tem que se atentar também aos pontos negativos que podem ser acometidos, né, durante esse processo de transição. Com relação à termoelétrica, a gente tem a emissão de gases poluentes, né, a gente tem alguns problemas que podem estar relacionados ao meio ambiente, e como eu tenho uma experiência com a centralizada, a gente vê que a vantagem da centralizada, a gente tem questões de certa forma, a gente tem um respeito com o meio ambiente, com relação à área de ocupação, é uma das vantagens que eu vejo dentro da centralizada, porém, a gente sabe que a parte ambiental a gente acaba meio que, de certa forma, atingindo, né? Mas de forma que seja sustentável e não ultrapasse esse nível de exploração, acho que é algo que a gente pode caminhar dentro desse sentido. Passar a frase para Vitor. Né? Rafael? Vamos lá. Eu vou abordar essa pergunta por uma outra ótica, tá? Eu vou fazer uma análise pela parte econômica, e aí, não concentrando tanto em Brasil, mas pensando em mundo, tá? Por que não concentrando em Brasil? Porque a gente já tem no Brasil uma matriz que é extremamente renovável. Então, eu acho que essa é uma pergunta que é mais aderente ao restante do planeta, principalmente os países da OCDE, tá? Qual é o principal problema na mudança de matriz energética? Primeiro é que você precisa ter um ponto fundamental, que a energia é essencial para o desenvolvimento. Então, você precisa ter uma segurança energética no seu suprimento. Para você ter segurança energética, você precisa ter controle sobre os meios de produção. Então, ou você vai ter o controle sobre o combustível fóssil, ou você vai ter o domínio do processo de tecnologias renováveis. Tá? E o que acontece? Muitos dos países que hoje
são amplamente emissores de gases de efeito estufa, trazendo aqui um lado ambiental que o Lucas colocou, tá? Eles são países que têm um volume de reservas extremamente expressivo, seja em gás natural, seja em carvão, por exemplo, tá? Então, quando você fala em mudar a matriz energética, não é simplesmente limpar a matriz, você precisa mudar o ciclo de desenvolvimento daquele país. Aquele país precisa atualizar a sua matriz para algo que seja mais compatível com essa nova realidade que é baseada em sustentabilidade. Então, esse é um ponto que é de extrema relevância, tá? E o segundo ponto é custo. Tudo é uma equação financeira, no final das contas, onde a energia que for mais barata vai ser aquela que vai ser contratada. A eólica, a solar, hoje, elas se destacam no Brasil porque elas se tornaram competitivas a ponto de superar as hidráulicas, as termoelétricas e dentre outras, né? Mas se fôssemos perguntar, talvez, a vocês, se vocês topariam pagar mais caro pela eletricidade simplesmente por ela ser renovável, eu não tenho tanta certeza que vocês responderiam sim. Tá? Então, assim, fechando esse raciocínio, os principais pontos positivos e negativos sobre essa mudança positivo, a gente migra, de fato, hoje para uma matriz de base de maior sustentabilidade, o que é benéfico para o planeta como um todo, né? Uma matriz em que, no caso brasileiro, por exemplo, contribui para o desenvolvimento social, porque os projetos de energia renovável estão associados à região de carência de desenvolvimento, tá? E como pontos negativos é que a gente pode trazer um prejuízo à segurança do sistema elétrico, e aí, quando eu falo segurança, a gente está falando de inserção de recursos intermitentes na base do sistema, então isso precisa ser compensado. E, por fim, uma questão que é esqueci aqui agora, mas, enfim, esqueci o que eu ia falar, mas acho que isso aí já deu um pouco na minha visão. Está contigo aí, Vitor. Eu acho que é bem por aí, o Rafael já colocou tudo. Eu fui ticando aqui e deixei um ponto aqui no final que ia falar, mas acabou falando também bem rapidamente, que é muito mais assim um ponto negativo, né? Porque os positivos, acho que já é bem batido nessa questão das fontes renováveis. Eu não queria, já que todo mundo já falou, para dar mais dinâmica, eu ficar batendo nos pontos positivos. Mas a questão negativa, pensando numa questão local de Brasil, mas que se aplica em outros locais também, e pensando apenas em fotovoltaica e solar, é justamente a intermitência, que o Rafael falou bem rapidamente. Isso hoje sem dúvida, é o ponto negativo da fonte para o sistema, mas que as tecnologias estão evoluindo, o hidrogênio pode entrar no mercado, tem outras questões que podem também vir a cooperar com essa questão da intermitência, mas hoje, sem dúvida nenhuma, o que impede de eliminarmos mais as termoelétricas do nosso sistema nacional é justamente a intermitência da fonte solar e da fonte eólica. Certo, muito bom. Já dá prosseguência à próxima pergunta. Gostaria de perguntar quais são as habilidades que um estudante de engenharia tem que ter para adentrar na área de energias renováveis, por exemplo, a solar e a eólica. Bem, no caso, para um estudante de engenharia, eu diria que não seria, a gente tem, na verdade, para qualquer área, não seriam somente as habilidades técnicas, mas também habilidades como a pessoa tem que ser proativa, né? Isso aí seria para qualquer emprego, mas eu diria que especificamente para solar, né, como a gente tem, no caso, para geração distribuída, a gente tem projetos que podem durar 30 dias, podem durar 120 dias no máximo, né, de 30 a 120 dias a depender. Eu diria que a pessoa tem que ser bem organizada, né, tem que ser bastante proativa, porque quando você entra como estagiário numa empresa de energia solar, né, você vai fazer parte basicamente de todo o processo, né? Geralmente as empresas, quando contratam um estagiário de engenharia elétrica, né, a empresa de energia solar contrata um estagiário de engenharia elétrica, ela espera que essa pessoa ela possa, assim, agregar em todos os cantos possíveis da empresa para poder fazer com que essa pessoa ela conheça todo o ciclo
produtivo da empresa e possa agregar com os conhecimentos que essa pessoa vem adquirindo na faculdade, né? Agora, quando a gente fala de habilidades técnicas, eu diria que isso aí seria mais adquirido assim em atividades extracurriculares da própria faculdade, como uma pessoa participar de uma empresa júnior, participar de um ramo I3E, né, onde a pessoa pode ter esse primeiro contato com projetos para já ter uma noção de como é que funciona, né, e a partir daí ela poder ter mais ou menos uma noção básica de como é a vida real. Eu diria que isso particularmente me ajudou bastante, fiz parte da empresa júnior do Cimatec, ajudou, e as habilidades que eu adquiri lá foram muito úteis, né, na NSO Brasil. Então, eu diria que eu recomendaria isso, né, tanto a parte de uma experiência extracurricular durante a faculdade, quanto também o desenvolvimento pessoal, né, desenvolver algumas habilidades pessoais, sociais. Lucas. Muito bom, Flávio. Pegar as palavras de Flávio e tentar também resumir um pouquinho, mas acredito que o esforço de querer aprender também novas habilidades, em querer adentrar em novos desafios também é muito importante para qualquer estudante de engenharia. Do que eu tenho vivenciado lá na empresa, a gente normalmente precisa ter bastante também em questão de você ter um senso de previsibilidade do futuro, de como é que vai ser o projeto e tal, pensar nesse sentido. E acredito que a gestão do tempo também é uma das coisas mais importantes também para um estagiário, né, como eu, você saber gerenciar seu tempo, de como você vai executar sua tarefa. Então, entender que as coisas precisam ser corrida atrás, precisam ser analisadas de uma maneira mais, como é que eu posso falar, criteriosa, né? Você tem que ter atenção com o que você está fazendo. Bom, para o lado não técnico, né, que é as habilidades de soft skills, a gente pode falar que, como o Flávio falou, ser proativo, participar de empresa júnior também acho muito interessante. Você tentar desenvolver essas habilidades de gestão de pessoas, acho que isso é muito importante para o engenheiro, você saber lidar com outras pessoas, trabalhar em equipe. É uma das coisas que eu tenho vivenciado bastante também no I3E. Então, às vezes tem colegas que não entregam uma tarefa, aí você fica meio chateado, mas isso acontece em qualquer organização, você tem que saber lidar com isso. Então, eu acho que o estudante precisa ser proativo, precisa entender o cenário que você está e saber trabalhar com essas dificuldades, né? Vou passar a palavra aí para... Bom, olha só, acho que primeiro, antes de responder essa pergunta, vale fazer um comparativo. Logo depois que eu me formei, uma primeira entrevista de emprego que eu fiz foi para uma empresa de energia solar. Né? Naquela época, era tudo muito novidade. Se a gente hoje ainda fala que solar é uma coisa nova, então imagine em 2005 uma empresa querendo trabalhar com energia solar aqui no Brasil. Era coisa estranha, né? E aí você tinha que fazer uma prova, fazer entrevista e tal, e coisas que me foram perguntadas naquela época, do tipo, se eu conseguia montar circuitos sérios e paralelos de painéis fotovoltaicos no campo. Então, assim, eram demandas que eram estritamente técnicas, né, e que naquele momento você precisava ter alguém que conhecesse dos sistemas para poder trabalhar. O que eu entendo? Eu entendo que hoje o mundo é completamente diferente. Tá? Se você quiser saber como conectar o sistema série paralelo, o Google vai me responder, eu não preciso ter um diploma de engenheiro eletricista para isso. Tá? Eu preciso ter um diploma para poder assinar um projeto, claro, para poder executar a obra, mas qualquer um pode ter acesso a essa informação. Então, assim, o que é diferencial para mim hoje, em qualquer profissão, trazendo um gancho do que vocês dois colocaram, Flávio e Lucas, é o seguinte, para mim um profissional que se destaca hoje, um profissional que, por exemplo, eu gostaria de ter em minha empresa, é um profissional que tenha uma coisa chamada curiosidade. Tá? O que é a curiosidade? Nós temos aqui nessa sala 26 pessoas, tá? A grande maioria é estudante de engenharia elétrica, e eu preciso saber por que eu vou contratar um de vocês e não o colega de vocês.
né? Diplomas, todos vocês ostentarão o mesmo diploma. Mas o que é que torna cada um de vocês um ser único? O que torna cada um de vocês alguém cuja contribuição será significativa a ponto de se destacar e, no momento da entrevista, no momento do bate-papo, eu enxergar isso e ver esse cara tem potencial e eu quero ele aqui. E, para mim, essa resposta é a curiosidade. Tá? Por que curiosidade? Fazer uma pergunta simples a vocês, né? A gente está falando de marco regulatório de geração distribuída, já que o Flávio está aí na Inersol, né? Quantos de vocês sabem quem é o relator do projeto? Quantos de vocês sabem o que vai ser aprovado? Ninguém vai perguntar a vocês no mundo profissional se você sabe fazer um projeto de ED. Isso já se espera que você saiba, mas o que você sabe além disso? A curiosidade sobre o setor que você pretende trabalhar, entender o mercado, entender a dinâmica, entender quem são as empresas, entender a regulação, entender como de fato esse setor opera, para mim ele é o grande essencial, né, para que qualquer um possa entrar nesse segmento específico que hoje é a energia renovável. Eu vou um pouco na linha de todo mundo aí, e principalmente no que Rafael colocou, só que eu coloco sempre a palavra atitude, né? Eu penso que o que o jovem que está entrando no mercado, nesse mercado, ele precisa ter principalmente atitude. Como a gente já disse também nas perguntas anteriores, é um mercado novo. Então, muita coisa ainda tem que ser feita. Não existe profissionais de 50 anos de experiência no mercado, como se você for para alguma outra indústria do setor hoje. A indústria de energias renováveis é nova. Então, a atitude de você correr atrás e desenvolver alguns tipos de conhecimento, porque a empresa, ela também vai ter alguma deficiência em alguma área, em alguma necessidade, justamente porque é nova. Quem entrar vai perceber justamente que é um setor novo, uma indústria nova. Então, essa atitude, que eu acho que vai muito ali na linha da curiosidade que o Rafael falou, com certeza é o diferencial. E entender a regra do jogo. Isso parece que soa até estranho, eu acho, falar assim, entender a regra do jogo, isso parece uma coisa óbvia, mas não é. As pessoas entram para justamente exercer a sua função, seja de projeto, seja o que for, mas não estão muito preocupados em entender a regra do jogo. Então, você entender da regulação é importantíssimo, você entender todos os passos da regulação, como o mercado se comporta. Entender a regra do jogo é fundamental. É muito mais importante, às vezes, do que você ter um conhecimento de técnico, de dimensionar uma subestação, por exemplo. Pronto. A nossa quarta pergunta é: qual a maior dificuldade no nosso país em ampliar e implementar a rede de parques solares e eólicos? Certo. Como vocês já sabem, eu estou mais um pouco aqui na parte de GD, então, geração distribuída aí até 5 megawatts, então, eu diria que para essa parte aí, hoje em dia, o que estão procurando dificultar, né, essa ampliação seria justamente o Rafael já trouxe aí, né, foi esse marco regulatório. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela está, no caso, o TCU impôs a ela pouco tempo atrás, não sei se vocês têm acompanhado, mas eles tinham imposto que acho que até esse mês, ou foi até o mês passado, a ANEEL tinha que trazer uma proposta para poder acabar com os subsídios da geração distribuída, certo? Então, na verdade, eles falavam que era subsídios cruzados, né? Basicamente, o que a gente, como trabalhador da área, eu enxergo que as agências, não só a agência reguladora, mas também as próprias concessionárias, elas têm visto um crescimento assim exponencial de usinas microgeradoras, então acabaram se sentindo ameaçadas, né, e no caso, elas proporam essa taxação, né, que, se eu não me engano,
tá por volta aí mais ou menos, acho que cortaria cerca de 2/3 da rentabilidade de uma usina que é, no caso, que é instalada hoje, por exemplo. Então, para a parte de geração distribuída, o que está impedindo hoje de crescer mais seria justamente essa movimentação desse lobby das concessionárias contra a geração distribuída, né, que está ameaçando, na verdade, a diversos empregos, né, e também, assim, poxa, uma energia limpa. Então, ao invés de eles poderiam estar deixando de comprar de termoelétricas para poder utilizar mais, se aproveitar mais, né, dessas microgerações. Então, para a parte de geração distribuída, eu diria que o que está impedindo hoje seria isso, né, visto que o custo dos materiais está diminuindo bastante, né, e não somente o custo dos materiais, que eu digo da parte dos módulos, mas fora essa crise, né, que aumentou o preço do cobre, aumentou o preço dos cabos, então tornou um pouquinho mais caro. Isso também está dificultando um pouco. Mas eu diria que é mais ou menos seguindo essa linha aí, Lucas. Bom, falando aqui da área de geração centralizada, acho que até Vitor pode depois expandir aí, mas pelo que eu tenho vivenciado, questão de burocracias de órgãos, né, tem sido bastante um calo aí para a área de geração centralizada, principalmente dos órgãos, né, e também questão de como se trata de um sistema que você requer bastante equipamentos, bastantes módulos fotovoltaicos. Uma usina de 30 mega milhares de módulos, então questão de importação, o imposto que está sendo atribuído a essa importação, então isso meio que às vezes é uma das dificuldades também de implantar, né, esse tipo de sistema. No mais, é isso que eu tenho a dizer. Rafael. Vamos lá. Citar algumas dificuldades, eu acho que cabe um painel só sobre isso aí. Mas, olha só, as mais corriqueiras, tá? Transmissão, né? Então, a gente precisa ter uma rede de transmissão que tenha capacidade de dar suporte à energia que vai ser produzida. Logística, tá? Principalmente quando eu penso em eólica. Eu não sei se vocês têm ideia do tamanho das novas pás, dos novos aerogeradores, mas eu creio que a grande maioria de vocês sejam soteropolitanos, então é uma coisa fácil. O elevador Lacerda ele tem cerca de 40 metros de altura, uma pá hoje tem 70 metros de altura. Então, a gente está falando de 2 elevadores Lacerda praticamente empilhados, e esse elevador Lacerda tem que sair do Porto de Salvador e chegar em algumas das diversas regiões do estado. Né? Então, como é que ele passa por pontes, como é que ele faz curva entre tantos outros aspectos. Tá? O Lucas usou um termo burocracia, eu vou além desse termo burocracia, Lucas, eu acho que é uma incapacidade de gestão, principalmente das entidades públicas, em dar vazão às demandas, e isso é reflexo de um problema de planejamento de governo, tá? E aqui não é uma coisa desse governo em específico, isso é planejamento de governo em qualquer governo que já tenha passado no Brasil, e aí eu trago como fato, já que o Flávio falou de marco regulatório, né? A gente tem uma alteração, que é a antiga MP 998, que cortou os subsídios de TUST e TUSD para os projetos, que é a tarifa do uso do sistema de transmissão, tarifa do uso do sistema de distribuição. Em outras palavras, todos esses projetos possuem hoje, né, aqueles que são incentivados, até 50% de desconto na tarifa. Bom, qualquer coisa que tenha 50% de desconto, com certeza faz muita diferença na viabilidade econômica. Né? E aí, uma decisão recente, né, uma decisão de novembro, mas que foi promulgada agora no início de março, os projetos que não tiveram outorga até fevereiro do ano que vem, esses projetos perderão os incentivos. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que, enquanto que antes da publicação da medida provisória eu tinha 9 GB de projetos pedindo outorga na ANEEL, depois da medida provisória eu passei a ter 18 GB de projetos pedindo a mesma outorga, sem ter acréscimo de funcionário, resultando em acúmulos de processos na ANEEL, no órgão ambiental, no órgão de regularização fundiária, no ONS e em todas as demais estruturas. Então, assim, esse fato de a gente conseguir pensar
né? Na verdade, essa incapacidade de conseguir pensar no desenvolvimento sistêmico, eu acho que ainda é a grande dificuldade, tá? Enfim, eu acho que eu vou parar aqui, eu acho que, Vitor, você tem mais pontos aí para complementar e fica à vontade. Não, acho que falar por último tem um problema, né? O pessoal fala tudo, mas bem o que você falou mesmo, Rafael, e também o Flávio e o Lucas. Existem todos esses problemas, né, que foi comentado. Mas hoje o que é bem impactante, assim, tem impedido das usinas, né, das empresas chegarem ao ponto de ter um projeto viável para chegar até na mão da ANEEL, né, que o Rafael falou que está bem acumulada de processos hoje, devido ao corte do incentivo da TUST, é o sistema de transmissão, que ele começou na fase dele falando também. Porque ele não acompanha hoje o sistema de geração, principalmente devido a essa questão da TUST nesse momento. Então, está havendo um acúmulo de projetos que não serão viabilizados necessariamente nesse momento, mas isso tem gerado um gargalo ainda maior no sistema de transmissão do que já existia. Isso já era um problema, a transmissão não acompanha a geração, já existia e agora está pior. Para vocês terem noção, hoje, quando você vai fazer um estudo de conexão para verificar a viabilidade da sua usina, ou até para pedir uma informação de acesso ao ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e posteriormente pedir sua outorga, a ANEEL, você faz um estudo hoje, mês que vem, aquela base de dados que o ONS disponibilizou para você já é jornal velho. Eu penso assim, porque várias outorgas já foram solicitadas nesse período, vários pareceres de acesso também foram solicitados, e isso já em um prazo de 30 dias já se torna obsoleto, e ao mesmo tempo está esgotando. Então, se você quer conectar em uma determinada subestação, ela tem já diversos pedidos de parecer na frente de acesso, alguns já aprovados, e o sistema fica esgotado. E isso ainda é um problema devido a essa questão de ter uma corrida da TUST. Algumas pessoas ali, alguns projetos, ainda não têm contratos firmes, ou seja, eles estão ocupando a rede por especulação, digamos assim, sem ainda ter nenhum tipo de contrato firme, e impedindo, talvez, que outros projetos possam vir adentrar e obter seu parecer de acesso, projetos que tenham contrato firme e acabam sendo prejudicados. Então, eu só queria, na verdade, os problemas são esses que foram ditos, e eu só quis realmente expandir aqui e mostrar um pouco mais de como está a situação atual, principalmente nessa questão da transmissão não acompanhar a geração. Muito bom. E concordo plenamente com tudo. Deixa eu ir para a última pergunta desse bloco. A quinta pergunta, no caso, seria: o mercado de trabalho nessa área, para vocês, é inclusiva no quesito participação igualitária de gênero? E também, como vocês enxergam esse mercado de trabalho nos próximos 20 anos? Certo. Sobre questão de, no caso, essa primeira pergunta aí, se a área é inclusiva, né? Atualmente, eu digo que isso acaba sendo meio que, como eu posso dizer, consequente, né? Se você tem um curso de engenharia elétrica, eu vou trazer como exemplo a minha própria turma de engenharia elétrica. Minha turma entraram 17 pessoas, e de 17 pessoas, uma pessoa mulher, certo? As outras 16, homem. E passou um trimestre, porque na época ainda era trimestral, e essa mulher desistiu. Então, ficou uma turma de 16 homens, certo? Então, só aí já dá para poder tirar que, pô, se somente no processo de formação do profissional já não está tendo tanta inclusão assim de gênero, né, de qualidade de gênero, eu digo que para o mercado de trabalho é ainda pior, né, essa parte da inclusão. Mas assim, trazendo para mim, no caso da empresa que eu entrei, eram 13, quando eu entrei, só tinha eu de estagiário, mas logo depois entraram mais 2 estagiários de engenharia elétrica,
sendo um deles também uma mulher. Então, ficaram 2 homens e uma mulher como estagiário. Foi a única mulher do setor de projetos, né? Todas as outras estavam em outros setores da empresa. Então, foi assim, pelo que eu tenho vivenciado, não tem sido tão inclusivo assim, mas também porque dos currículos que a própria empresa recebe, 95% são de homens e 5% de mulheres. Então, como a entrada também é baixa, a adesão, a gente procura sempre tornar mais igualitário, mas teria que começar lá na própria formação também, né? Aumentar o número de mulheres formadas em engenharia elétrica, inicialmente, eu diria. E como eu vejo o mercado daqui a 20 anos, bem, eu vejo que cada ano tem aumentado mais, no caso, essa parte de ser mais igualitário, né, em termos de gênero. Nos próximos 20 anos, eu digo que como ultimamente tem entrado muitas mulheres na área de engenharia elétrica, pelo menos lá no Cimatec, né, a turma de 2019, se não me engano, metade da turma era de mulheres, então eu prevejo que o mercado em si seja mais igualitário. Lucas. Bom, engraçado, porque quando eu entrei comecei o ramo estudantil e 3 Cimatec, a gente meio que ajudei a formação lá do UI, que não sei se vocês conhecem, é um grupo de mulheres na engenharia, e a gente via essa dificuldade que Flávio falava aí, né? Entrava a turma de 50 alunos, em 1 em 1 milhão você encontrava a turma de 30 mulheres e 20 homens, então isso é muito complicado para acontecer, e a maioria das vezes a gente via, às vezes, a gente não tinha essa motivação para que essas meninas continuassem, então a gente criou esse grupo de afinidade dentro do ramo para a gente poder incentivar e trazer também suporte em alguns cursos mais interessantes que possam motivar essa galera. Então, acho que isso foi muito interessante nesse sentido, trabalhar com isso no ramo, e é algo que tem que ser melhorado realmente, principalmente quando eu comecei a estagiar, logo após 2 meses, a gente já teve a contratação, né, de duas colegas de trabalho. Então, é algo que muitas empresas têm se preocupado, sim, algumas empresas têm começado a mudar a sua política, têm começado a investir na inclusão de gênero, que acho que é muito importante para qualquer organização. Pode passar. Vamos lá. Eu acho que o mercado, ele é, sim, inclusivo. E aí eu vou discordar talvez um pouco da fala do Flávio, mas sem discordar de fato do que ele traz, que é a baixa entrada de estudantes, né, mulheres. Mas olha só, o que é que eu estou dizendo que eu acho que o mercado ele é, assim, inclusivo? Se você comparar, talvez, a participação do gênero, no caso das mulheres, no segmento de energia renovável, com outros setores da engenharia, tá? Você já vai perceber que é uma proporção muito maior do que, por exemplo, outras obras de infraestrutura, como construção de pontes, ferrovias e tudo mais. Tá? Esse é um primeiro ponto. Além disso, né, vou tirar aí da minha própria experiência profissional. Tá? A Eolus, ela tem 7 anos de criada, e entre colaboradores diretos e indiretos, a gente deve ter tido ao longo desses 7 anos cerca de 20 pessoas. Tá? Dessas 20 pessoas, 4 eram homens, e eu me incluo nessa conta. Tá? Então, eu acho que, assim, há espaço, mas vai muito da vontade do gestor. Tá? Hoje eu tenho uma equipe que 60% é mulheres, tá? Do gênero feminino, e inclusive em posições de liderança. Tá? A questão do gênero, ela deixou de ser simplesmente analisada como uma cota, eu tenho que ter uma cota de mulheres, não é isso mais. Tá? As empresas têm, de fato, internalizado cada vez mais
um conceito de diversidade em seu sentido mais amplo. Tá? É um movimento que é lento, ele é gradual, tá? Não se espera que grandes organizações do dia para a noite troquem seu corpo de diretores, enfim, tá? Mas já se fala, por exemplo, em casos como o Magazine Luiza, que trouxe a questão da representatividade do negro na diretoria, né? Casos como nós temos esse de mulheres, de público LGBT, enfim, tantos outros, tá? E principalmente para quem vem trabalhar com a área de varejo, e aí como varejo, o setor de energia renovável também tem área de varejo, e aqui a Enersol, por exemplo, é uma empresa de varejo, na verdade, muito mais do que uma empresa de infraestrutura, tá? É natural que o varejo, ele se adapte ao tipo de estrutura de mercado. Se eu tenho um mercado consumidor que é bem composto por mulheres, isso vai se refletir na sua própria oferta, tá? Então, isso é um primeiro ponto, né? Como eu enxergo o mercado de trabalho nessa área nos próximos 20 anos, eu posso assegurar a vocês, tá? Que 20 anos atrás, praticamente, quando eu estudei o Proinfa, a gente falava de uma coisa que era sonho. Mas 20 anos antes de eu estudar o Proinfa, o cara que foi meu professor desta matéria já estudava renováveis, já estava fazendo o doutorado dele na Inglaterra na área de políticas de universalização e energia renovável. Então, assim, foram necessários 20 anos da formação dele para minha, para aquilo que ele estudou se tornar a realidade do Brasil. Foram necessários quase 20 anos do meu primeiro contato até a gente ter, de fato, um grande mercado estruturado que atua em várias pontas. Nos próximos 20 anos, eu posso assegurar a vocês que é impossível imaginar qual é, de fato, o tamanho da penetração da renovável, mas eu posso garantir a vocês o seguinte: ela vai continuar existindo, ela vai estar integrada a sistemas de armazenamento, ela vai ter sistemas híbridos, e ela vai revolucionar completamente o modo como a sociedade consome energia. Então, a gente vai falar de desenvolvimento de projeto, de operação e manutenção, de fabricação de equipamentos, de tantas coisas que compõem o mercado de energia renovável, que é impossível achar que esse mercado vai ser, de alguma maneira, interrompido ao longo das próximas décadas. Então, respondendo à primeira pergunta, eu tive muito, assim, a sensação muito parecida com a de Flávio, quando eu cursava engenharia elétrica, que, de fato, acho que na minha turma tinham 2 meninas. E durante o período de estágio, e logo também quando eu me formei com minha experiência profissional, ainda não era no ramo de renováveis, você via que o setor de engenharia em si, como um todo, ele é bem masculino, assim. Tinham poucas mulheres, até porque elas não sei se não se interessavam, não sei exatamente o motivo, mas não ingressavam na universidade. E quando eu tive a oportunidade de ir para renováveis, eu senti uma diferença muito grande. Eu entrei numa empresa que devia ter uns 70, 60 pessoas, eu acho que 50% ou mais eram mulheres, porque já existia um movimento, assim, principalmente na parte ambiental, a maioria delas eram da parte ambiental, que já estavam mais antenadas e ligadas para esse setor, talvez até do que o próprio pessoal da engenharia elétrica, né? E eu estou vendo que das engenharias, pelo menos da que eu tive contato, assim, de ramo de trabalho, de fato, aqui acaba atraindo mais mulheres e tendo uma participação maior. O Flávio, acredito eu, não é exatamente o meu setor, trabalho centralizado, não vê isso porque eles focam muito no engenheiro eletricista, de fato, né, no estudante de engenharia elétrica, porque como eles trabalham diretamente com a implantação da fotovoltaica, algo bem técnico, de engenharia elétrica, eles acabam focando nesse profissional que ainda sofre com a entrada de estudantes mulheres, né, nesse curso. Em relação aos próximos 20 anos, eu acho que é impossível a gente prever como é que vai estar esse setor. Eu só acho que vai estar muito maior, não vai ser interrompido de maneira alguma, e as mudanças que virão serão muito, assim, acho que pode acontecer muita coisa inesperada, porque tem muita coisa de fato acontecendo, essa questão do armazenamento e questão de energias distribuídas, ela pode trazer diversos benefícios à rede que, assim, a gente foge um pouco da nossa imaginação. E acredito também que isso vai trazer mais estudantes mulheres para o próprio curso de engenharia elétrica. Eu acho que a energia renovável vai, de fato, atrair mais o público feminino para esse setor e
nos próximos 20 anos, acho que a gente não vai ter uma ou duas mulheres mais só no curso de engenharia elétrica ali naquele primeiro semestre. Acho que nós vamos ver uma participação bem maior com a ajuda das energias renováveis. Então, gente, agora a gente vai ter um novo bloco, que vão ser perguntas rápidas, e vão ser, tipo, afirmações sobre o tema, e os participantes, eles vão poder responder se é mito ou verdade, junto com um breve comentário. A primeira pergunta vai para o Vitor, que é: uma única turbina eólica pode alimentar 500 residências. Se você for olhar direito, isso é um mito, né? Porque as turbinas atualmente já estão sendo fabricadas com uma potência de 6,2 megawatts, e se botar aqui no Brasil, os projetos têm um fator de capacidade na média de 50%, até um pouco mais, vai abastecer muito mais do que 500 residências padrão, né? Mesmo se a gente coloque um consumo de 250 kWh mês, vai passar com folga das 7.000 casas, provavelmente vai chegar nas 9.000 casas alimentadas por uma única turbina eólica. Certo. A segunda pergunta agora vai para Rafael, perguntar sobre o mercado da energia solar. De alguma forma está sendo ameaçado? Então, vou responder aqui, e eu não quis fazer esse comentário antes, porque eu já imaginava que vinha essa pergunta, tá? A minha opinião particular, não, tá? Eu tenho uma leitura um pouco diferente da do Flávio, em relação à questão do PL, porque é o seguinte, o mercado, ele se ajusta, o mercado, ele é autorregulável, por mais que a gente tenha as interferências regulatórias, governamentais, em políticas, etc., o mercado, ele é autorregulável, ele é autoajustável. Tá? Então, olha só, quando eu estou querendo colocar isso desta forma, o que eu quero dizer é, se a gente tivesse, por exemplo, e aí eu vou usar até o termo que o Flávio colocou, tá? E que foi amplamente divulgado aí, difundido, principalmente por conta das associações de solar. Se eu tivesse, por acaso, uma taxação ao sol, tá? O mercado, ele se reinventaria de outra forma, ele conseguiria continuar crescendo em outra forma. Isso é princípio base de economia. Por quê? Porque hoje a decisão de investimento ela não é mais só econômica. A economia faz parte, mas não é o único critério que leva alguém a tomar uma decisão por investimento em energia solar, assim como investimentos na área de sustentabilidade e tantos outros. Tá? Então, não, na minha opinião, o mercado de energia solar ele não está ameaçado. Ele vai sofrer um sobressalto, sim, isso é verdade, mas pensando que energia é um mercado de infraestrutura, e a gente está falando de instalações que vão durar 20, 25 anos, eles não estão ameaçados. Certo. Antes de dar seguimento à próxima pergunta, Moira levantou a mão para tirar alguma dúvida. Boa tarde, gente. Na verdade, não é bem uma dúvida, eu só queria trazer uns dados, né, que eles são bem interessantes, principalmente quando vocês levantam a pauta de gênero nessa mesa. E aí, esses dados, assim, primeiro falar sobre a participação, né, das mulheres no mercado de engenharia, que atualmente é apenas 18% dos engenheiros no Brasil são mulheres, né, então, de fato, existe uma desigualdade aí, uma discrepância muito grande. E outro ponto é sobre o ingresso, né, dessas mulheres. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Empoderamento Feminino, do PET Elétrica da UFBA, e a gente estuda justamente os dados de entrada de mulheres no curso de Engenharia Elétrica, disponibilizados pelo INEP. E, pelo menos na UFBA, né, até o momento, o que a gente pode perceber é que não existe um crescimento desse ingresso feminino. Então, até o momento, a gente ainda não conseguiu nenhuma correlação, né, com outros tipos de dados, como a origem, né, escolar, raça, renda e outras coisas, mas a gente sabe que não existe um crescimento. E uma outra coisa que eu queria pontuar, que foi da fala do Vitor, né, sobre a questão do interesse. Muitas vezes a gente atrela a essa falta de mulheres dentro da engenharia
mais especificamente dentro das escolas, né, de engenharia da universidade, a falta de interesse de ingressar na área. Mas a gente tem que ter cuidado a pontuar isso, porque, na verdade, isso tudo é uma construção social, né? A gente, vamos dizer assim, desde que as crianças nascem e tudo mais, a gente vê que a maioria das famílias escolhem, por exemplo, brinquedos que são relativos à construção, para os meninos e brinquedos relativos a cuidado para as meninas. Isso é muito comum na nossa sociedade. Então, isso não chega a ser uma falta de interesse, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente não desperta alguma coisa por falta de incentivo desde a infância. Então, a gente falar que é falta de interesse é algo que é implicado por uma construção social, é algo bem difícil, né, de se afirmar assim, uma frase e etc. Mas, enfim, eram só esses dados que eu queria trazer mesmo. E eu acho que talvez, né, tenha contribuído um pouquinho aí para a mesa e para o aprendizado de todo mundo. Juan, posso comentar aqui a fala da Moira? Pode sim, fica à vontade. Oi, Moira, tudo bem? Eu te conheço. Olha só, o número que você traz ele é extremamente relevante e interessante, tá? E eu acho que ele precisa ser amplamente discutido e analisado. Para um universo além que é da elétrica, tá? Que é o seguinte, hoje você tem uma gama de atuação profissional que ela é muito maior do que existia, tá? Eu fui durante muito tempo, eu tive atuação próxima ao CREA, tá? E uma das coisas que eu peguei, nessa época eu era professor da universidade, foi uma das mudanças das diretrizes do CREA em relação à regulamentação de novos cursos e tal. E eu lembro que só de engenharia básica, no final assim, dos estudos do CREA, eles estavam considerando que haviam 21 as engenharias básicas. Então, assim, a gente ampliou muito o leque de formação profissional, de maneira que talvez esse número hoje não esteja crescendo, porque não necessariamente eu preciso ter mais a formação em engenharia elétrica para alcançar determinado conhecimento, tá? Por que eu estou te colocando isso dessa forma? Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, não existia o curso de mecatrônica. Para você ser um engenheiro mecatrônico, você tinha que fazer engenharia elétrica, engenharia mecânica e depois fazer uma especialização em robótica, mecatrônica, domótica, dentre tantas outras coisas. Então, talvez a sua dificuldade de encontrar uma correlação dos dados possa estar associada também à amplitude de oferta de novos cursos de engenharia, tá? Mas, assim, estou colocando isso para você muito mais no intuito de contribuir para que você consiga encontrar realmente a relação desse fato de a gente ter um número estagnado. Isso é uma verdade, não existe questionamento em relação a isso, né? Mas talvez as causas elas estejam além necessariamente da engenharia elétrica em si, tá? E existe um contexto maior que precisa ser avaliado. Eu só queria dar mais um exemplo, pode ser? Primeiro no estudo, né, esse tema em si, a participação das mulheres ou não no mercado da engenharia. É mais a minha trajetória. Agora, o que fica que ficou claro durante a minha experiência foi no curso de especialização, né, que aí não é engenharia elétrica especificamente, né, juntava todas as engenharias, porque era uma especialização em energias renováveis. Assim, o pessoal que veio de ambiental, que estava interessado nesse curso de engenharia ambiental ou de alguma outra área ambiental, o pessoal até de engenharia civil que estava ingressado nesse curso, eu senti uma presença feminina muito alta, e era um curso voltado para a engenharia, né? Um curso voltado para a engenharia que tinha uma presença feminina muito superior ao curso especificamente da engenharia elétrica, entendeu? Por isso que eu acho que esse setor de renováveis, de fato, vem a contribuir e ajudar. Mas todos eram engenheiros ali, né? Não eram pessoas que vinham de outras áreas, era um curso formado por engenheiros, mas não especificamente o curso de engenharia elétrica, que eu acho que é o que casa mais ou menos com o que o Rafael colocou. Existe um desmembramento aí da própria engenharia elétrica, que acaba, às vezes, contribuindo ou até maquiando os números, né? Um caso mais específico da elétrica, tá? Por exemplo, tem se tornado muito comum a abertura de cursos como engenharia de energia, tá? Esse curso, ele praticamente não existia
alguns anos atrás. Quando eu falo alguns anos atrás, eu estou dizendo 10 anos atrás, 5 anos atrás. Eu não lembro de turmas formadas de engenharia de energia aqui na Bahia. E hoje a gente tem, no próprio mercado local, cursos nessa área. Tá? Só dando um último adendo aqui e prometo não atrapalhar de novo. Vamos lá. O último também, para encerrar. Nossa última contratação foi uma menina, justamente, ela fez bacharel em engenharia de energia. Só para concluir, exatamente isso está sendo muito comum. Então, gente, a próxima afirmação é para o Lucas. Sobre energia solar, não funciona em dias frios ou nublados. Bom, é mito, né? Porque o funcionamento depende da irradiação, né? Sobre a placa. Então, se você tem minimamente um nível de claridade em dia nublado, ela vai produzir. Então, agora, é claro que a energia solar não é 24 horas, né? Tem horários que já cessa a produção de energia, né? Então, é totalmente mito isso aí. Concordo também. A próxima pergunta agora, no caso a quarta, vai diretamente para Flávio. A pergunta é caro demais e não compensa o investimento no setor de energia solar? Bem, essa aí, com certeza, eu posso afirmar que é um mito, porque atualmente, se você tem um dinheiro para poder ser investido, né, e você tem um telhado bom, né, levando em consideração, digamos que você tem um comércio, uma padaria, onde consome bastante energia, e você tem um telhado bem amplo, com certeza vale a pena investir em energia solar nesse caso, porque atualmente, para comércios, o retorno de investimento está sendo aí em torno de 3 a 4 anos, né, a depender da empresa que você fez, quais são os materiais, a qualidade, né, vai depender bastante disso, mas a rentabilidade, né, está aí por volta entre 22% e 27% ao ano. Então, essa taxa interna de retorno bruto, né, é muito, muito, muito alta, né? Se você for investir em qualquer outro, fazer qualquer outro tipo de investimento, não vai chegar a esse tempo de retorno, né? Isso aí eu digo para geração distribuída. Não sei como é que seria esse retorno de investimento aí para geração centralizada. Mas para energia solar, geração distribuída, essa pergunta é um mito. 7 anos, Flávio. 7 a 9. A próxima vai para o Vitor, que é: a geração por energia eólica é totalmente dependente de ventos fortes. Sem eles, a geração é ineficiente. Aí vai depender do que vocês definem, né, como um vento forte. Eu vou explicar um pouco. Uma turbina eólica, ela começa a gerar a partir de ventos com 3 metros por segundo. Né? Isso é um vento bem comum, um vento bem ordinário. Mas existe toda uma questão financeira, né, também, que para viabilizar esse projeto, para viabilizar você instalar uma turbina ali, né? Então, hoje, no Brasil, para você ter bons projetos, está se viabilizando projetos muito com a faixa de 8 metros por segundo. Isso já se torna bastante atrativo comercialmente e gera a possibilidade de você ter um fator de capacidade aí na faixa de 50% ou mais. Então, se você vai pensar, existe sim uma relação entre a intensidade do vento e a eficiência, obviamente, e a viabilidade, mais do que isso. A viabilidade de você instalar uma turbina eólica. Mas existem alguns pontos. Por exemplo, 8 metros por segundo é uma média de vento boa. A turbina eólica ela só atinge sua potência nominal na faixa de 12 a 13 metros por segundo, dependendo do modelo. Então, fica mais evidente ainda essa relação. Mas mais importante do que você ter ventos fortes é você ter constância nesses ventos, né? Para poder você ter uma média alta. É muito comum você pegar projetos na Europa que tem
ventos, né, que são serras ou locais de ventos fortes, mas compensação quando não venta, porque o vento ele não vai ser 24 horas constante. Quando não venta, praticamente, de fato, para de ventar. Então, no Brasil, nós não temos necessariamente muitos locais com ventos extremamente fortes, mas temos uma constância. Isso permite nós termos uma média de vento boa e ser muito atrativo. Projeto de energia no Brasil tem fatores de capacidades maiores do que projetos na Europa, mesmo você pegando a máxima, a rajada de vento máxima, não sendo tão forte como é na Europa. Depois de instalar um sistema fotovoltaico, eu nunca mais vou precisar pagar conta de energia. Lucas. Mito, né? Independente se você coloca um sistema no caso da geração distribuída, né? Nosso amigo Flávio, que já trabalha com isso há muito tempo, já sabemos que a gente paga uma taxa mínima, né? Independente, a gente tem que pagar uma taxa mínima, porque tem alguns impostos envolvidos, alguns encargos, né, principalmente públicos. Para o Rafael agora, as leis brasileiras dificultam as instalações de parques solares. Depois de eu ter metido pau em política, falta de visão sistêmica de governo, eu vou te dizer que essa resposta não é nem sim nem não, tá? Por que isso? Porque, na verdade, assim, a gente tem, de fato, um arcabouço regulatório, tá? Que aí é o conjunto de normas e leis e resoluções da ANEEL, principalmente, que trazem toda a regulamentação adequada para você desenvolver um projeto solar. Então, por exemplo, lá você vai encontrar todo o aparato necessário para você desenvolver o seu projeto, saber como é que você tem que fazer, que tipo de outorga, que tipo de autorização você vai precisar e tudo mais e tal. A questão é que a quantidade é tão grande, né, que isso se torna o complicador. Então, não é a ausência de leis, né? Por exemplo, talvez seja o excesso normativo que existe no Brasil, que acabe trazendo, digamos assim, não seja tão simples se desenvolver, tá? Daí, a gente tem no Brasil, por exemplo, um mercado que é um mercado especializado em desenvolvimento de projetos, que é justamente aquelas empresas que normalmente não possuem o capital necessário para fazer um investimento na construção de um projeto de energia solar, né, mas entendem bem e se especializam nesse desenvolvimento de portfólio, né, e aí são empresas que têm muitos projetos e acabam comercializando esses projetos para outras empresas, porque, de fato, você precisa ter uma compreensão, né, dessa estrutura legal, que aí sim, pode trazer uma dificuldade, mas, novamente, não seria uma ausência de normativo, mas a sua complexidade. Flávio, o descarte de módulos fotovoltaicos irá gerar grande impacto a longo prazo na natureza? Bem, isso aí é uma coisa que eu não posso dizer nem se é mito ou verdade, isso aí vai depender de como é que vai ser tratado pelas empresas, mas atualmente eu digo que, assim, eu busquei alguns dados aqui e vi que atualmente, anualmente é produzido 250 mil toneladas no caso desses módulos, né, esses módulos são mais de 250 mil toneladas, esses módulos são descartados atualmente, né, só que esses módulos, hoje em dia, eles são, assim, mais de 90% deles pode ser reciclado, certo? Porque é composto de materiais, assim, majoritariamente de materiais recicláveis, como o vidro, o silício, a prata, né, o alumínio, então, boa parte pode ser reciclada, né? Essa parte de reciclagem de módulos é bem recente. A primeira usina de reciclagem de módulos surgiu em 2018, lá na Europa, na França, se não me engano. Então, futuramente, aqui no Brasil, já tem também uma usina de reciclagem,
né? O descarte aqui no Brasil não necessariamente tem uma lei que obriga as empresas a fazer esse descarte, mas os próprios módulos são considerados lixo eletrônico, então a Política Nacional de Resíduos Sólidos já regula isso, então já a forma como é que o descarte deve ocorrer, certo? E com essas usinas sendo implementadas aqui no Brasil, creio que futuramente não seja um grande problema em si, só tem que ser bem fiscalizado, né? Então, esse descarte, desde que fiscalizado, não vai ser assim, não vai ter um grande impacto, mas que vai ser ou não, isso aí vai depender de como é que vai ser fiscalizado, né, nos próximos anos aí. Acho que até 2050, eu pesquisei aqui um dado, vão ser 58 milhões de toneladas ao ano, né, desse descarte. Então, isso com o crescimento, considerando o crescimento atual. Isso aqui são dados da Agência Internacional de Energias Renováveis. Então, gente, a gente queria... Desculpa, Pode falar. Pode falar. Então, a gente vai para a finalização agora. Queria agradecer a todos, tanto os palestrantes, por estar no dia de domingo, podendo fazer esse ótimo debate com a gente, e também a todos vocês que podem estar aqui também com a gente no dia de domingo para poder assistir isso. Vamos agora para a sessão Tira Dúvidas. Então, vamos começar com a dúvida aqui de Igor, que ele acabou de falar, sobre a opinião de vocês. Fala, Igor. Certo, vou ler para vocês. Qual a opinião de vocês em relação à proposta de revisão da RN 482, feita pela ANEEL? É possível a geração distribuída ser praticamente extinta com a aprovação dela? O Rafael deve saber bastante, aí deu um sorrisinho. Eu dei risada porque a gente vai responder de maneira distinta essa pergunta, mas pode ler, por favor. Você vai defender o lado, fica à vontade. Então, essa mudança na proposta da 482, no caso, essa mudança proposta pela ANEEL, né, a consulta pública de janeiro de 2019, ela, no caso, tem uma PL aí que a 5829 está sendo votada para poder justamente alterar essa mudança, no caso, criar um marco regulatório para a GD, né, e, assim, não vai ser extinto, né, não vai ser, a geração distribuída não vai ser extinta, mas vai ter um filtro, né, porque atualmente foram criadas diversas empresas na área de energia solar, né, essa parte de geração distribuída, então eu diria que, com certeza meu supervisor sabe responder melhor sobre isso, o Tássio, ele é um dos principais, como é que chama? Um dos principais, as pessoas que estão mais à frente disso, né, dessa parte desse marco regulatório, a elaboração desse projeto de lei, mas essa mudança, assim, ela não vai extinguir a geração distribuída, né, só vai, assim, vai limitar bastante o número de pessoas que vão querer, no caso, se essa lei passar com acho que 62% de taxação, se não me engano, né, porque vai ser justamente naquela energia do crédito em quilowatt-hora, né, você entrega 1 kWh para a rede e recebe 0,38, né, então isso aí para residências onde o consumo é maior durante a noite, isso vai acabar tornando a rentabilidade de um retorno de investimento de 4 anos em 12 anos, 15 anos, né, então para residências creio que vai reduzir bastante, caso essa proposta passe desse jeito, mas para comércios não vai mudar muita coisa, não. E, de qualquer forma, o mercado, como o próprio Rafael disse, o mercado vai acabar se reinventando, né? A gente tem aí a geração híbrida chegando, a gente tem a portaria número 004 do Inmetro, onde vai passar a incluir os investidores híbridos, né? Provavelmente esse ano aí deve sair essa atualização dessa portaria do Inmetro, então a gente vai começar a ouvir falar de geração híbrida residencial, então talvez aí seja
uma das mudanças, né? Onde a gente vai deixar de injetar energia na rede e vai passar a colocar em acumuladores, baterias. Se o Rafael quiser complementar. Vou sim. Acho que o Flávio ele já foi muito feliz no que ele fala, e dizer o seguinte, puxando o estratégia que eu tinha dito antes, que o mercado ele é autoajustável, né? Ele se autorregula. Primeiro, a gente precisa, antes de responder isso, entender por que tem que ter essa revisão, né? A 482, como ela foi concebida para um tipo de estrutura de mercado lá atrás, né, em 2012. Depois, quando ela foi revista por meio da 1087, aí foi ampliada, criando figuras como autoconsumo remoto, geração compartilhada, enfim, dentre outras coisas, né, ampliando o limite de potência, enfim, um monte de coisa. Ela fez com que a 482, que até então tinha um determinado nível de crescimento, que ela crescesse uma taxa muito mais rápida, tá? E aí, o que isso acontece? O que a gente tem que analisar quando isso surge, tá? O Flávio, ele está extremamente correto quando ele fala que, olhando para o meu mercado de GD hoje, esse mercado é extremamente insignificante perante o meu mercado total, né? Perante todo o consumo de energia que eu tenho no Brasil. Contudo, apesar de ser insignificante, não significa que ele esteja regulatoriamente ajustado, né? E a mudança que tem que ocorrer é nessa linha de você precisa trazer para a geração distribuída os custos, mas também os benefícios que ela incorpora ao sistema, porque a gente está falando o tempo todo de custo, mas a geração distribuída traz muitos benefícios ao sistema, principalmente melhoria de aspectos de qualidade de energia, evitar geração mais cara ao longo do dia, que também a gente pode ter, evitar despacho fora de ordem de mérito, dentre outras coisas, mas, assim, a gente precisa revisar o marco regulatório com esse objetivo de reconhecer a contribuição da geração distribuída para o sistema, tanto no seu aspecto positivo quanto no seu aspecto negativo, tá? Diante disso, e diante do tamanho que esse mercado ainda tem, eu duvido que ele seja extinto. E aí, vou trazer um número aqui, só da Bahia, para a gente pensar, e por que eu estou colocando isso. A Coelba, a Marcela está aí do seu lado, Vitor? Se tiver, você pergunta a ela aí se ainda é esse número. Mas a Coelba, ela tinha, no ano passado, início do ano passado, 6 milhões de unidades consumidoras conectadas. Tá? E se a gente considerar desses 6 milhões de unidades consumidoras que 1%, né, fosse apta a receber projeto de geração distribuída, então olha a escala que eu estou pegando. A gente está falando de um número que é o quê? 1% de 6 milhões, 60 mil, não é isso? 60 mil. 60 mil unidades consumidoras a receber projetos de energia com base em geração distribuída. Flávio, você tem o número atualizado de quantas GDs a gente tem na Bahia? Eu consigo isso aqui em 10 segundos. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu vi. Olha aí, rapidinho para mim, porque o número que eu tenho, se eu lembro aqui, ela não bate 2 mil. A BGD lançou aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que lançou nesse mês. Aqui, tem 17 mil unidades consumidoras na Bahia, com a potência de 176 mega. Então, olha só, de 2015 para cá, né, e aí eu vou considerar 2015, porque é 1087 mesmo, que foi esse boom, foram 17 mil instalações fotovoltaicas. A gente está falando, então, que nós chegamos a incríveis 0,3% do mercado consumidor de energia. Então, tem muito espaço ainda para crescer, gente. Não vai acabar isso agora, mas não vai mesmo. Tem que ser uma mudança regulatória muito, muito significativa para impedir que a energia solar continue avançando com essa mudança da proposta para 482, tá? Certo. Enquanto isso, eu vou apresentar algumas dúvidas também que eu pude apresentar. Com relação à pergunta sobre as habilidades de um estudante de engenharia para adentrar a área de energias renováveis, eu queria perguntar sobre a parte do conhecimento técnico. Para uma pessoa que não possui o conhecimento técnico acerca dessa área, quais seriam os primeiros passos que ele poderia desenvolver para alcançar esse objetivo e poder desenvolver uma atuação nessa área?
pode falar, Rafael. Cara, olha só, conhecimento técnico é uma habilidade que você adquire. Tá? É algo muito mais fácil de você desenvolver do que uma habilidade interpessoal. Tá? Mas, assim, partindo do princípio que você queira encontrar alguém que tem um mínimo de conhecimento, tá? Nessa parte técnica, eu te diria o seguinte, vai muito dependendo da área que você quer atuar, tá? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com uma empresa de GD, na área de projeto, aí pegando o caso que o Flávio até tem mais proximidade, é importante você ter o conhecimento mínimo de, por exemplo, circuitos, você precisa ter um conhecimento mínimo, máquinas elétricas, talvez nem tanto, porque você não vai trabalhar em si com transformadores, mas você precisa conhecer eletrônica de potência, você vai estar trabalhando com inversores, você precisa entender o que é uma forma de onda, eficiência de forma de onda, como é que isso impacta, conversão, enfim, tá? Isso se você for para essa área, se você for trabalhar realmente com projeto, tá? Mas a quantidade de pessoas que trabalham efetivamente com projeto, ela é muito pouca dentro do mercado de energia renovável, né? Se você vai por um caso, por exemplo, alguém que vai trabalhar num parque eólico, por exemplo, o cara precisa entender, sim, de conversão, ele precisa entender de máquinas elétricas, porque você vai estar trabalhando com gerador, você está trabalhando com transformador, precisa entender de escorregamento, de um monte de coisas, que é uma gama completamente diferente da GD. Então, assim, te solidificar essa resposta, Juan, em 1, 2, 3 assuntos, eu te diria que não seria factível, entendeu? Mas te digo o seguinte, que 70%, 80% talvez das empresas, elas vão lhe prover essa capacidade desse desenvolvimento, né? Então, assim, eu continuo insistindo em dizer que não é o mais relevante, tá? Tem empresas, por exemplo, que talvez sua principal habilidade seja Excel, na verdade, você vai ser um cara que vai estar trabalhando com otimização, né? Então, enfim, depende muito do que você vai estar trabalhando. Se você for mexer com OIM, é uma outra linha de pensamento. Se você for fazer construção, for trabalhar, por exemplo, com conexão de parque, fazer RMT, né, rede de média tensão, trabalhar com subestação, é uma outra área. E tudo isso está dentro do mercado de renováveis, tá? Então, assim, quando a gente pensa no engenheiro eletricista para o mercado de renovável, entendam o seguinte, não é o engenheiro eletricista, são diversos tipos de engenheiro eletricistas que são utilizados ao longo de um desenvolvimento, implantação e operação de projetos de energia renovável. Tá? E complementando um pouco aqui, o que o Rafael falou aí sobre a parte de nem sempre você vai ser chamado para a parte de projetos. Realmente, isso é uma verdade muito grande, porque eu digo isso porque lá na empresa mesmo tem meu colega que também acabou de ser efetivado, ele foi contratado não somente para poder auxiliar nas tratativas com a concessionária, né, com as concessionárias de energia, mas também para poder fazer o desenvolvimento de sistemas que automatizassem as tarefas, simplesmente, para poder otimizar o tempo de todos os colaboradores da empresa. Então, o cara tinha que saber Python, tinha que saber VBA, né? Então, assim, são alguns requisitos que, assim, eu diria que não é que você tem que saber, você tem que saber Python, você tem que saber VBA, não. Você tem que saber se virar. Você tem que sentir que tem alguma coisa ali que, poxa, estou vendo que isso aqui pode melhorar, então eu vou lá e dou um jeito de melhorar isso aqui. Uma tarefa que antes era feita em 2 horas, 3 horas, eu vou botar isso para ser feito em 10 minutos com essa automação aqui. Então, isso, assim, eu diria que é um grande diferencial um profissional, onde ele vê um ponto de melhora e busca melhorar aquilo aqui, sem precisar que ninguém fale com ele aquilo precisa ser otimizado, né? Tem que partir dele. Isso é muito bom. Completando, Flávio, e foi muito importante essa sua colocação, e trazendo o seguinte, uma coisa que eu ouvi uma vez de um líder que eu tive, né, eu trabalhava na engenharia de processo, eu era estagiário, na verdade, na engenharia de processo de uma empresa que tinha uma usina termoelétrica, né. A engenharia de processo é responsável por planejamento, projeto de longo prazo, então a gente não está ali no dia a dia fazendo o OIM do projeto.
A gente está pensando em otimizações, mudança de matriz de combustível, novas turbinas, esse tipo de coisa. Tá? E, às vezes, assim, a situação, o bicho pegava na planta, tinha vazamento, sei lá, de gás, dava um curto numa linha da chassi e entrava em subfrequência o sistema, enfim, um monte de coisa que era o dia a dia. E aí, esse cara, ele virava para mim e dizia o seguinte: não se preocupa com o que está acontecendo, cara, porque nós estamos aqui, na verdade, para resolver problema. Enquanto não tiver problema, o engenheiro, ele fica, não vou dizer subutilizado, mas ele fica assim, ele tem que ficar buscando, então, esses pontos de melhoria. Se aparece uma falha, né, você vai buscar duas coisas. Uma, porque falhou, e a outra, como eu vou resolver. Então, assim, o engenheiro ele tem que estar sempre atento a essas possibilidades, a esse tipo de análise, tá? Você ser irrequieto, talvez seja, de fato, o seu principal atributo. Então, por exemplo, você pode estar no seu início de faculdade, você pode estar, talvez, aprendendo sobre fontes renováveis de energia, tá? Mas você pode perfeitamente pegar um estudo de mercado da EPE e ler para entender o que acontece, como é que funciona, porque senão você vai sair daquela matéria, talvez aprendendo a dimensionar um sistema fotovoltaico. Mas, novamente, aquilo que eu conversei com vocês quando a gente falou sobre a empregabilidade, todos vocês vão fazer a mesma matéria, todos vocês vão ter o mesmo conhecimento. Tá? Mas quem de vocês irá pegar, por exemplo, a norma técnica da Coelba para saber como é o procedimento de conexão? Quem de vocês irá pegar o mapeamento da EPE para desenvolvimento de sistemas de geração distribuída? Ou quem pegou a resolução do CNPE que fala sobre política energética? Então, eu ainda acho, assim, eu bato muito nessa tecla, porque nesse momento são 22 pessoas na sala que terão a mesma formação. Quer dizer, contando com a gente aqui, né? Também somos engenheiros eletricistas. Então, é o diferente, não o igual, que vai te destacar no mercado. Foi bastante coisa para poder entender. Ajudou. Fiquei até com mais dúvida, mas depois eu falo. A graça é essa, você só vai parar de ter dúvida quando você morrer, cara. Não te desejando a morte, por favor, tá? É isso aí. Outras perguntas também, ainda com relação sobre esse estudante de engenharia, queria perguntar diretamente também para o Vitor e também para o Lucas sobre, para uma pessoa que tem uma vontade, ou pelo menos o objetivo de poder empreender nessa parte de energia solar, qual que seria basicamente os primeiros passos também que essa pessoa deveria ter, ou o entendimento mais geral possível? De empreender é um pouco difícil, assim, essa pergunta, né, porque atualmente ainda não sou empreendedor, mas veja só, o que eu percebo claramente, o ramo de engenharia elétrica, ainda falando de energias renováveis, é um ramo que, na minha opinião, não é tão fácil para você empreender, porque ele não atinge as pessoas padrões, as pessoas, assim, um grande público padrão, diferente de outras áreas. Você, de fato, é algo bem mais especializado e com muito maior valor agregado. Você pensa em infraestrutura, em engenharia elétrica, é sempre com valor agregado alto, obras, de fato, de infraestrutura, e aonde você iniciar, assim, empreender, eu via como muito complicado, pensando no mercado de potência, né? E a Solar, na minha visão, ela trouxe para dar essa oportunidade hoje. Então, você hoje tem a oportunidade de abrir uma empresa para fazer instalação no telhado de uma residência que tem uma conta de energia de 200 kW mês. Então, às vezes, obras de 20, 50 mil reais. Então, realmente, você começa a atender um público maior, onde tem muito mais clientes, né, bem mais quantidade de pessoas que você pode vir a atender, coisa que antes era bem complicado na área da engenharia elétrica. Então, o setor de fotovoltaico e geração distribuída, que não é especificamente o meu, eu acho que, de fato, ela é uma oportunidade para se começar a empreender de forma mais simples, o engenheiro eletricista, que antes ele não tinha esse caminho, né? Só que tem alguém com o microfone aberto, não? Matheus, pronto.
Mas, então, eu acho que... E o que a pessoa vai precisar é, como eu disse anteriormente, né? Ela vai ter que entender, em primeiro lugar, a regra, né? A regra do jogo. Vai depender muito da atitude dela, de como ela vai usar seus conhecimentos e está sempre muito preocupado com a qualidade do seu trabalho. Isso vale desde uma pessoa que está querendo entrar numa empresa, e principalmente para quem está empreendendo. Você pega um funcionário, um estagiário, que ele está em primeiro lugar, preocupado com a qualidade do seu trabalho e não só em entregar o resultado, não tenha dúvida que ele vai estar se destacando e fazendo os trabalhos com muito mais qualidade e, consequentemente, evoluindo mais. Isso vale tanto para quem está empreendendo quanto para quem é funcionário. Pense na sua entrega, na qualidade que você está dando, que, querendo ou não, é uma marca sua. Sim, deu para entender. Posso completar isso aí, como alguém que entende? Pode, à vontade. Olha só. Essa pergunta que você fez é muito legal, tá? O seguinte, tem muita gente que acha que empreender é simplesmente fazer a obra, fazer o projeto, tá? E empreender é muito mais do que isso. Não é à toa que a grande maioria das micro e pequenas empresas, elas fecham com 2 anos de idade, tá? Porque muitas vezes você tem que ter muito mais de gestão de negócios do que do seu negócio propriamente dito. Muitas vezes as pessoas se aventuram em empreender e desconhecem uma coisa chamada complexidade tributária, por exemplo. Não conseguem distinguir o efeito de você ser um MEI, né, um microempreendedor individual, você ser uma pessoa que está no regime do simples, você tem um lucro presumido ou um lucro real, só para citar 4 diferentes tipos de enquadramento para efeitos de tributação. Tá? E isso é extremamente importante, porque isso te impacta diretamente em rentabilidade. Tá? Eu conheço muitas empresas, principalmente de geração distribuída, que elas trocam dinheiro. Não se ganha dinheiro, trocam dinheiro. O que é trocar dinheiro aqui? Você acaba não percebendo o seu custo associado à atividade que você está fazendo. Então, assim, você está recebendo aquele valor, mas você não consegue contabilizar o quanto de custo indireto você já empreendeu naquilo, de maneira que aquela remuneração que você está tendo, apesar de ser uma remuneração boa, ela não é uma remuneração que é suficiente para o tamanho do esforço que você colocou, justamente por você desconhecer esses aspectos complementares do que é empreendedorismo. Tá? Então, assim, fundamental para qualquer um que queira empreender uma coisa chamada capacitação. E uma capacitação não só técnica, não apenas naquilo, olha, se eu vou empreender na área de GD, eu preciso conhecer, sim, como são essas coisas que nós falamos aqui, como é que funciona o módulo, como é que é o processo de conexão a Coelba e tudo mais, mas eu preciso também entender de gestão. Minha empresa precisa ter um plano de negócio. Eu preciso saber o que são fontes de financiamento. Eu preciso saber que tipo de parceria ou que tipo de qualificação o Sebrae pode me oferecer. Tá? Dentre tantas e tantas outras ações na área de gestão que são tão impactantes como o seu acesso ao mercado. Tá bom? Certo. Mais uma perguntinha aqui do Matheus Vaz Castro. Qual a opinião de vocês sobre o mercado de GC passando ou não pela PL? Vitor, vai querer falar? Você fala a PL da tarifa de energia, né? TUST e TUJ. Isso, ok. Não tenho certeza, mas eu acho que não vai mudar muita coisa, né, no final das contas. A energia solar ela já está se demonstrando a mais barata, né, o CAPEX com certeza é o mais barato, envolve a questão do fator de capacidade, que aí tem que ser colocado mais na ponta do lápis para ver o quão competitiva é uma geração entre a outra, mas são tecnologias que já estão firmadas, né, no mercado, e tem outros benefícios também, como a solar, você tem a capacidade, uma geração centralizada solar, você tem a capacidade de construir ela muito rápido. Em um ano, ela está pronta, né?
diferente de outras fontes. E com essa abertura do Mercado Livre, cada vez aumenta a possibilidade de novos ingressantes, de novas cargas, né? Quanto mais com a potência menor hoje instalada, ele pode comprar direto no Mercado Livre, diferente do passado, que era você precisava ter 3 megawatts de potência instalada para comprar energia no Mercado Livre. Essa instalação rápida da solar, por exemplo, ela tem sido bastante útil, né, digamos assim. Então, de fato, vai gerar um impacto nesse momento de quem tem projeto com outorga para poder ser viabilizado, ou seja, vai ter uma reservazinha de projetos ali que serão consumidos até eles se interromperem. Quando esses projetos acabarem, só aí, a partir daí, os novos que entraram na outorga após essa PL, que eles vão ter mercado para poder entrar. Então, se você tem um projeto hoje, tire a outorga dele. Se você não vai conseguir tirar dentro desse, até fevereiro do ano que vem, se eu não me engano é fevereiro, né, que é o seu limite para fazer o pedido da outorga e se beneficiar do desconto de 50% da TUSH, o seu projeto ele vai ficar um tempinho fora do mercado, provavelmente, se você está buscando algum empreendedor. Então, eu acho que o impacto é mais assim, do curto prazo. De fato, quem não tiver esse desconto nos próximos 2 anos vai ter que segurar ali, aguardar até os projetos que tem se esgotarem, e aí sim esses novos projetos voltam a ser viáveis. Ficou claro? Acho que foi o Matheus, né? Vocês têm alguma outra dúvida? Para mim ficou claro. Entendido. Certo, eu vou fazer mais algumas perguntas ainda para finalizar e não se estender muito. Eu queria perguntar diretamente para Alexandrino sobre, na parte de investimento, na parte de solar, por exemplo, adquirir um módulo fotovoltaico para sua residência, coisa do tipo. Eu fiquei na curiosidade sobre qual seria o valor mínimo ou inicial que seria necessário para poder começar um investimento nessa área. Cara, vai depender do que a quantidade de potência que você quer instalar, né? Qual é a carga que você está querendo? Então, varia bastante. Eu acho que os colegas Flávio aí, eu acho que tem mais experiência com GD, eu acho que ele pode até opinar melhor do que eu, porque eu trabalho na área de geração centralizada, né, Flávio? Então, vai depender, como o próprio Lucas disse, ele foi certo aí na colocação de quanto é que tem o consumo, né, mas eu diria que hoje em dia, com a norma atual, né, seguindo a norma atual, eu acho que se você tiver um consumo de, no mínimo, 400 kWh por mês, você teria que ter mais ou menos um investimento de uns... O sistema aí varia, vai depender da empresa e também dos materiais que serão utilizados, né? Mas eu digo que acho que ficaria em torno aí dos R$20 mil, R$21 mil, né? Com um retorno de investimento aí em mais ou menos uns 4 anos, entre 4 e 5 anos, né? Vai depender bastante de como é que está de como é que vai estar o mercado no momento, né? O preço do dólar, o preço do euro, porque tudo varia em torno disso também, sem contar também o preço dos materiais, né? Se o preço do cobre aumentar ainda mais, né? São muitas variáveis, né? Vai depender do momento. Eu digo que um orçamento há 4 meses atrás, há 4 meses não, há 1 ano atrás, eu botar 1 ano, estaria muito mais barato do que hoje. Um orçamento de um sistema com 8 placas de 400, por exemplo, 400 watt pico. Eu diria que estaria muito mais barato do que hoje. Então, isso aí vai depender. Eu diria que você teria que ter pelo menos aí para uma residência que consome 400 kWh, uns 20 mil se você quiser pegar por recursos próprios. Mas se for financiamento bancário, você não precisa, se você conseguir o financiamento 100%, você vai ficar pagando a taxa mínima, né?
você mantendo o seu consumo, você vai pagar a taxa mínima, porque o sistema vai estar reduzindo seu consumo ao valor mínimo, e você estaria pagando aí mais ou menos durante uns 4, 5 anos, a depender, somente o valor da taxa para o banco, né? Aquela parcela que seria parcelar o seu financiamento para o banco. Mas como o sistema vai durar aí pelo menos uns 20, 25 anos, então só daí já dá para tirar, né? O quanto é que você iria gerar de lucro a longo prazo. Deu para entender. Então, deixa eu ver mais um pouco. Alguém aqui ainda tem alguma dúvida? Porque senão já vamos começar a finalizar. Já passou até 20 minutos do que era programado. Alguém ainda tem mais alguma dúvida? Quer falar sobre algo ainda? Certo, então, agradeço então a participação de todos. Foi realmente um ótimo debate. Eu fiquei cheio de dúvidas também, cheio de coisas a esclarecer. Realmente abriu minha mente para um monte de coisa. Então, eu queria agradecer a vocês nesse dia de domingo por fazer essa bela palestra. E também lembrando a todos que estão aqui assistindo para poder fazer o formulário do Forms, para poder contabilizar a presença e também futuramente certificado da palestra. Então, obrigado a todos e uma boa noite também. Obrigado, pessoal, pelo convite. Boa noite. Valeu, galera. Agradecer pelo convite também. Boa noite. Gostaria de agradecer a equipe que organizou aí o evento. Então, de parabéns aí. Foi o Cimatec e a UFBA, né? Então, gostaria de parabenizar aí vocês.